Destacamos agora a proposta para inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional, de autoria de Egídio Antônio Martorano, gerente de infraestrutura e sustentabilidade da Fiesc, que contém estudos sobre os corredores logísticos planejados pelos governos federal e estadual, a composição da economia catarinense e aspectos tributários. Entendemos que por termos uma economia diferenciada do resto do país, por sermos um estado diferente, que nós necessitamos de ter um planejamento específico prevendo a intermodalidade e essa complexa cadeia logística que a indústria tem. O planejamento logístico no Brasil leva em consideração, e eu demonstro aqui no estudo, que quando ele se define por metodologia a malha viária principal do país, de referência, se utiliza como referência produtos agrícolas, milho ou minério de ferro. O peso é a definição. Então, quando se traça os principais eixos logísticos, sempre Santa Catarina está fora, porque nós não somos produtores de minério de ferro. Nós não somos grandes produtores. Nós temos 1,1% do território nacional, é um estado pequeno. E quais são as principais características que diferenciam Santa Catarina nos aspectos logísticos? Primeiro aspecto é a questão industrial. Nós somos, sem dúvida, o Estado. Se nós levarmos em consideração a indústria de transformação, porque o IBGE geralmente utiliza na sua metodologia para estatísticas sobre a atividade industrial, ele reúne a indústria extrativa e a indústria de transformação. Se você considerar a indústria de transformação, que para mim, na acepção, é a indústria mesmo, né, a indústria de transformação, nós temos o maior PIB per capita do país. Para você ter uma base, São Paulo, nós temos um PIB per capita da indústria de transformação de R$ 6.277. São Paulo ocupa a segunda posição com R$ 5.413. Então nós temos uma atividade industrial bastante dinâmica. Eu diria, nós somos, sem dúvida, isso demonstra um dos estados mais industrializados do país. Então, quando o governo usa a metodologia utilizando esses produtos, minério de ferro, algumas carnes, a 470 não está inserida como um eixo dentro da malha viária principal do país, né? A 101 nossa não está inserida, né? A 280 não está inserida. E nossos portos não estão inseridos. Então, quando eu demonstro assim, quando o governo ele define os corredores logísticos, da exportação, por exemplo, o único porto catarinense que está inserido no planejamento é o Porto São Francisco. Por quê? Porque o Porto São Francisco exporta grãos. E sendo que que é um paradoxo também, grande parte desses grãos são provenientes de outros estados. Quando nós precisamos de grãos, então a Fiesc está fazendo aqui a pergunta assim, nós precisamos de uma logística para levar o grão para o porto, ou nós precisamos de uma logística para levar o grão para a indústria? É diferente do Brasil. Então, quando você tem uma política toda no país e os portos graneleiros estão crescendo exponencialmente para levar o grão para o porto, nós estamos fragilizando a nossa indústria, que precisa o grão para alimentar o animal. No caso do milho, nós produzimos a metade do que consumimos. Pois é. Quer dizer, por que uma logística de exportação de milho? E o paradoxo é o seguinte, nós temos a soja como segundo produto de exportação, em termos de valores. Isso é um paradoxo. Nós precisamos da soja e estamos exportando soja. E temos o milho também na nossa pauta de exportação. Então, isso tem que ser pensado. Nós fizemos um levantamento, eu vou te mostrar aqui uma figura que é emblemática e que demonstra muito bem o que nós estamos falando. E por que é complexo. Isso aqui, ó. Isso aqui é a base do trabalho. Isso aqui nós fizemos até uma analogia. Isso aqui é a Alemanha Ocidental, essa distribuição. Porque a outra questão que nós temos aqui é a pulverização da atividade industrial. Então nós temos em cada região indústrias, você pode ver os nomes aqui, que são indústrias mundiais, que são líderes na América Latina e muitas vezes líderes do mundo no seu contexto, né? Nós vamos ver aqui, ó, Perdigão, Sadia, que nasceram em Videira, em Concórdia, Perdigão, Sadia, Seara, Aurora, que é um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. Vamos ver aqui motocompressores elétricos na região de Joinville. Aliás, Joinville é uma coisa impressionante, a produção industrial, que nós somos os maiores produtores mundiais de motocompressores elétricos. Então, assim, a WEG, como referência, Tigre. Então, aqui você vê assim, como é isso aqui, essa figura aqui, que é emblemática, demonstra que isso aqui exige uma logística muito complexa. Não é pegar assim, uma ferrovia
planejar uma ferrovia que pegue o grão do Mato Grosso e leve para cá e leve para o porto. É diferente. E eu vou te falar uma coisa sobre isso. Eu tenho os dados aqui que o livro demonstra, eu vou te mostrar aqui em figura. 93% de toda a indústria está localizada em 5 regiões, num total de 6. E o que a Fiesc propõe com esse estudo, Martorano? O que nós propomos é, levando em consideração esses aspectos, levando em consideração a atividade produtiva do Estado, levando em consideração a configuração da atividade produtiva, que se faça um planejamento sistêmico integrado e a solução para esse tipo de arranjo físico da distribuição do arranjo produtivo é a intermodalidade, é o que se pratica no mundo. Você tem que ter muito bem conectados todos os modais. Nós temos que pensar numa ferrovia que está conectada a uma rodovia, que está conectada que está vinculada à cabotagem e que se defina, que essa é a base de tudo, que se defina centros concentradores de carga, onde você faz o transbordo, permite ganhos de escala. Então vamos definir, nós estamos propondo aqui que se defina fisicamente quais são os centros concentradores de carga do Estado. Isso é básico e fundamental. Espacialmente, geograficamente, definir onde é que são os centros concentradores de carga. Ali é um centro de transbordo. Então ali tem muita indústria e concentra essa carga. Ao invés de você fazer um volume pequeno, você cresce no volume, viabilizando a ferrovia, você utiliza o caminhão para permitir que esses centros, que se chamam Centro de Logística Integrada, eles têm um volume bastante para viabilizar a operação da ferrovia e viabilizar toda a cadeia de suprimento e distribuição. É isso que nós estamos propondo. Sobre as ferrovias, nós fizemos uma crítica fundamental e que nós, como te disse, a gente não faz juízo, mas tem coisas que, como técnico, a gente percebe. O que nós temos hoje de ferrovia em Santa Catarina, em projeto? Nós temos uma ferrovia litorânea que liga 4 portos. Isso eu abomino o nome, ferrovia litorânea. Porque se você construir uma ferrovia de 236 quilômetros, com ligar para 4 portos, você está afadado realmente a insucesso. Realmente não tem um porquê. Nós temos uma ferrovia leste-oeste que chama Ferrovia do Frango, que eu também abomino esse nome. Porque se você construir uma ferrovia para carregar frango, você também, tanto que o ministro está dizendo, e tem havido uma verdadeira letargia sobre isso, que a nossa ferrovia é inviável. Se pensar dessa forma, é inviável, sim. E nós temos a ferrovia do milho, que é a Norte-Sul, que vai trazer o milho para Chapecó, que vai passar 120 quilômetros no território catarinense. E eu duvido que o produtor lá de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, produtor de milho, ele pense assim, se eu tenho uma ferrovia que vai até o Porto Rio Grande para me exportar e ganhar em dólar. Você acha que eu vou parar lá em Santa Catarina para fornecer o milho? Não. Então, o que nós estamos fazendo? E aí entra a questão do que o estudo traz. Nós estamos propondo aqui não uma ferrovia litorânea, não uma ferrovia do frango, nem uma ferrovia do milho, cujas denominações eu abomino. Nós estamos propondo um complexo ferroviário catarinense. Porque desde o primeiro estudo em 2001, isso não tem sido levado em consideração, se chegou à consideração que a combinação ferrovia litorânea e leste-oeste era a que melhor teria resultados em termos de recursos, era a que seria maior viabilidade. Esse estudo já apontava em 2001. Qual é o paradoxo? O paradoxo é que o governo federal, a gestão dessas obras tem sido da seguinte forma: nós já gastamos 21 milhões em projetos, até hoje nós não temos nenhum projeto pronto. O DENIT faz o projeto, cuida a gestão da litorânea como se fosse uma coisa à parte, separada. O VALEC faz a gestão da ferrovia do frango e a ferrovia do milho sem conexão nenhuma. Isso é um absurdo. Então nós estamos perdendo, porque falta massa crítica, porque falta posição. E isso o livro está apontando. Se você considerar esse arranjo produtivo, né, essa produção industrial, porque o pensamento é o mesmo, ferrovia é para carregar commodities. Não. Nós temos uma grande vantagem. Aliás, eu até respeito muito o posicionamento do ministro, que é um técnico, ele tem dito que a ferrovia é inviável. Se você considerar que eu tenho tido acesso a alguns levantamentos, estudos que estão sendo feitos, que a carga dessa ferrovia chega a 50% de carga geral e 50% de carga agrícola, isso é uma beleza. Porque é uma das ferrovias que pode se tornar uma das mais viáveis do país. Por quê? Isso dá um equilíbrio. Primeiro, a ferrovia da carga geral, que são produtos de valor agregado, tem maior valor de frete, né, e, portanto, dando maior viabilidade à exploração. E ela quebra um pouco da sazonabilidade que a produção agrícola tem. Então já começa assim. Não é só ferrovia. Nosso estudo é rodovia, é ferrovia, é porto, é hidrovia. O que nós estamos querendo dizer é assim, nós temos que conhecer a nossa realidade, temos que conhecer o nosso arranjo produtivo, a nossa cadeia de distribuição
e temos que saber o que nós queremos, o que nós temos, o nosso potencial. Porque essa falta, esse tipo de planejamento, a metodologia que tem sido utilizada, tira Santa Catarina, e por isso pode justificar por que não recebemos poucos recursos sempre da União, por que sempre as nossas obras são postergadas. Nós precisamos nos inserirmos no contexto logístico nacional. Agora, para isso, nós temos que conhecer o que nós temos, o que nós queremos, qual é a nossa vocação. Nós temos uma das mais importantes complexos portuários da América do Sul. Isso sem dúvida nenhuma. Nós movimentamos 1,7 milhões de contêineres. Como é que o governo federal, no seu planejamento logístico, que eu mostro aqui, eu acho que isso é permitido, quando ele desenvolve os corredores logísticos, está aqui, ó. Cadê os portos catarinenses? Não tem. Está aqui, ó. O sul e sudeste. Esse aqui é o corredor de exportação, os macrofluxos, definidos pelo governo federal. Não tem, só tem Paranaguá. E quando você fala de exportação, aparece São Francisco. Mas por quê? São Francisco como parte do eixo Paranaguá, porque São Francisco exporta soja. Então nós precisamos, isso é uma coisa, uma atitude que os catarinenses têm que ter, conhecermos as nossas vocações. Nós movimentamos quase 19% de toda a movimentação do contêiner do país. Somos o segundo porto, somos o sexto porto. Santa Catarina, se considerar individualmente, é o sexto porto da América do Sul em movimentação de contêiner. Isso não tem sido levado. Porque quando se fala em portos, eu vejo até representantes do nosso governo estadual, que os nossos portos não são importantes. Nós temos o complexo portuário mais importante da América do Sul. Comprovado, isso aí não é a Fiesp dizendo. Estatisticamente, no estudo, nós demonstramos. Nós temos essa vocação portuária por questões inerentes à nossa economia, o desenvolvimento da nossa economia, por fatores históricos. Pela industrialização, a formação econômica nossa, que é toda essa industrialização que ocorreu no Oeste, que ocorreu no Planalto, que ocorreu no Nordeste da Catarina. Por questões de natureza, nós temos uma das costas mais favoráveis à atividade portuária. Nós temos o estuário da Baía da Babitonga, temos o estuário do Rio Itajaí, temos as bacias abrigadas de Bituba e outras regiões que têm muito potencial para o porto. Então, por natureza, intrínseco à natureza, nós temos uma vocação portuária imensa. E isso tem que ser considerado. Nós não podemos estar fora, como não existirmos. Então, às vezes, para existir, para que nós fizemos parte, nós temos que demonstrar as nossas vocações. Isso representa o que para o Brasil é muito importante. Porque o Brasil, nós não criticamos a questão de nós sermos o celeiro do mundo. Tudo bem, vamos fazer uma logística para ser o maior produtor mundial de soja, de milho, agora valor agregado. Você não pode comparar 1 quilo de soja com 1 quilo de motocompressor, por exemplo. Então, você tem que ter um quantum da exportação, mas você tem a qualidade das exportações. Então, essa cadeia pode, e já, eu te mostrei os números da nossa participação no comércio exterior, já contribui muito com a pauta de exportação. Nós temos um dos maiores preços médios por quilo de exportação do país, que é a exportação por valor agregado, que é o resultante da nossa indústria, da pujança da nossa indústria, da competitividade. Então, isso, quando a gente fala em inserção dessa cadeia no contexto logístico nacional, nós estamos falando resumidamente assim, tá bom, governo, vocês estão favorecendo por questões de peso, porque quando você vai colocar na matriz, o minério pesa muito mais do que pela quantidade, né? Vocês estão traçando aqui os corredores, levando tudo para os portos. Os portos têm tido crescimento exponencial de grãos. Mas nós temos aqui um Estado que pode contribuir muito com a pauta de exportação brasileira, com a qualidade da pauta de exportação e necessita estar inserido dentro disso. Vocês podem continuar fazendo o planejamento de vocês, mas assim, vamos dizer assim, a 470 é importante, a 282 é importante, a 285 é importante, a cabotagem aqui é importante, nós temos que ver a ligação com os países do Mercosul. Então vamos fazer também com que a carga industrial seja inserida nesse complexo, porque nós vamos perder. Então, assim, nós precisamos valorizar mostrar a nossa vocação, o que nós queremos, isso é básico e fundamental. E não tem, nesse sentido, não tem. E um Estado com vocação de liderança como Santa Catarina, né, precisa ter correspondente nos aspectos logísticos, nos aspectos que envolvem todo esse processo de exportação. Não seremos o Estado de excelência sem a logística, de jeito nenhum. Porque a logística, ela também tem implicações sobre todas as áreas. Não é só a indústria. Estou falando de indústria, mas se você imaginar que 8 milhões de turistas vêm para Santa Catarina, segundo a Santur, o ano passado, 8 milhões de turistas vieram para Santa Catarina. Utilizaram o quê? Basicamente a BR-101 e nossos aeroportos.
Então você imagina, nós temos quase 2 milhões de contêineres por ano. 2 milhões de contêineres por ano significam 2 milhões de caminhões rodando a BR-101, que já está, é isso que eu estou te falando, que já está comprometida, não precisa você ser engenheiro para você ver que a BR-101 em Itajaí, aqui em Florianópolis, já é os níveis de serviço, isso cientificamente é comprovado, os níveis de serviço estão no pior nível possível. Então, assim, nós temos que cuidar do nosso patrimônio, que é a nossa indústria, a nossa atividade portuária. Nós somos referência, nós somos os portos mais eficientes do Brasil. Isso não é a Fiesc que fala, o Instituto Ilus demonstra. Mas container, porque nós não existimos aqui. Só existe São Francisco, que é um porto respeitável mesmo, mas o nosso forte é a produção, é a movimentação de container, a movimentação de produtos com valor agregado. O que pode contribuir para o Brasil melhorar a sua inserção no comércio internacional e como também pode contribuir para o Brasil tendo uma opção de portos bastante competitivos para escoamento. Porque quando a gente fala no complexo ferroviário catarinense, nós estamos falando desse complexo interligado à malha nacional. Então não vai interligar 4 portos, como estão propondo. Ele vai interligar esses 4 portos, que é um dos maiores complexos portuários da América Latina, com a malha nacional, levando os insumos para a nossa indústria, trazendo os insumos também domésticos do centro consumidor do país e levando para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que é responsável por 50% do índice de consumo do país. Esse tipo de configuração que nós estamos levando em consideração. Nós usamos o porto para o suprimento, porque 90% das nossas importações, nós temos uma corrente de comércio de 16 bilhões, são produtos de insumos industriais e máquinas. Então, assim, nós temos que levar em consideração a importação na sua acepção mesmo dos outros países, que nós precisamos desses componentes. A importação é importantíssima. Temos que considerar a importação de estados produtores de minério de ferro, da matéria-prima, e isso tudo desenhar uma logística que viabilize o suprimento da nossa indústria e depois a distribuição, tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado internacional. A proposta para inserção de Santa Catarina no contexto logístico nacional já foi apresentada na Assembleia Legislativa do Estado e também no Ministério da Infraestrutura. Nós estivemos visitando o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, levamos as demandas de Santa Catarina, que não são pequenas, são várias demandas. O ministro conhece bem o Estado, sabe da dificuldade que temos em termos de mobilidade. O que nos alegrou foi que o ministro entendeu a nossa proposta, inclusive está reformulando o Plano Logístico Nacional e, para nossa surpresa, convidou a Federação das Indústrias de Santa Catarina a fazer parte dessa reformulação do Plano Logístico Nacional. A proposta de Santa Catarina é uma proposta que insira a indústria de Santa Catarina, a indústria brasileira, nesse Plano Logístico Nacional.